Temos informações sobre o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pode ser sacado por trabalhadores em diversas circunstâncias, como demissão sem justa causa, término de contrato e aposentadoria. Mas o que nem todo mundo sabe é que você pode retirar o valor do FGTS também em casos de doenças graves. Quem vai esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto para a gente é a especialista em Direito do Trabalho, Graciele Rodrigues de Medeiros, que está ao vivo aqui com a gente. Bom dia, Graciele. Bom dia, tudo bem? Joia, eu queria começar sabendo de você quais são as doenças que garantem, então, aos trabalhadores o direito de fazer esse saque. Bom, a lei do FGTS, ela dispõe sobre vários tipos de doenças que podem ser caracterizadas como doenças graves para possibilitar esse saque. HIV é um tipo de doença que possibilita o saque, neoplasia maligna, tuberculose ativa, cardiopatia grave, enfim, tem uma lista de doenças que pode ser acessada, inclusive, pelo site da Caixa, e você verificar se você se enquadra nesse tipo de doença. Outra hipótese também é se o empregado, o trabalhador, ele possui alguma deficiência física e precisa colocar alguma prótese ou órtese. Essa possibilidade também está inserida na lei como possibilidade de saque do FGTS. Interessante você mencionar essa questão da possibilidade de colocar, de receber esse dinheiro, né? Sacar esse dinheiro para colocar prótese, órtese. Como que isso funciona na prática? O trabalhador ele pode, por exemplo, tirar todo o saldo que tem, ou é só o dinheiro necessário para a compra desse produto? Como que isso funciona? O trabalhador tem essa opção ou não? Bom, o que a lei dispõe é a possibilidade de movimentação da conta do FGTS. E aí, quando ele dispõe sobre a possibilidade, ele prevê quando o empregado é demitido, ou quando a possibilidade do saque aniversário, né, que foi instituído recentemente. E dentre essas possibilidades de movimentação, não restringindo o valor ou a quantia mínima ou máxima, ele insere lá se precisar colocar prótese ou órtese. Então, essa movimentação da conta, eu acho que ficará a critério do próprio empregado que for fazer o saque. Tanto na demissão sem justa causa, você retira todo o valor, quando você precisa realizar algum tratamento. Então, a lei não limita ou delimita valores, ela só insere a possibilidade da movimentação da conta. Quais comprovações esse profissional, esse trabalhador precisa ter para conseguir fazer esse saque? Bom, primeiro é bom lembrar que para fazer esse saque, ou você pode ir em uma agência da Caixa, ou pelo próprio aplicativo, que é bem autoexplicativo, você consegue acessar ali tranquilamente. No aplicativo, existe um formulário em que você faz um relatório médico da doença que você tem, e esse relatório precisa estar assinado com o CRM do seu médico. E, além desse relatório médico, você precisa apresentar os exames com os laudos médicos atestando aquela doença, apresentar a sua CPS, né, carteira de trabalho, o PIS, o seu documento de identificação. Outro ponto também é que, se for para algum dependente, porque a lei possibilita não só para o trabalhador, mas para o seu dependente também. Se for para o seu dependente, aí você tem que apresentar o comprovante de dependência, né, desse dependente, e também o documento de identificação. Juntados esses documentos, você insere no próprio aplicativo, ou caso você vá até alguma agência, você leva para que eles analisem a sua solicitação. E o procedimento, ele acontece de que forma? É necessário procurar um advogado ou a pessoa sozinha consegue fazer todo o procedimento? Bom, esse procedimento especificamente ele é administrativo, então não é necessário um advogado para o ato em si, né? Caso a pessoa consiga ali acessar o aplicativo, inserir toda a documentação ou ir à própria caixa, não há a necessidade desse acompanhamento. Agora, caso haja um indeferimento do pedido, né, pela caixa ali, que é o órgão gestor do FGTS, aí sim será necessário um advogado para orientar esse trabalhador ao que pode ser feito, né? Como um recurso administrativo na Caixa, ou caso ali seja indeferido depois desse recurso administrativo, você judicializar para que o juiz defira ou não essa possibilidade de movimentação pela doença que o trabalhador possui. Ah, então quer dizer que o caso pode chegar aí para a justiça.
O trabalhador tem esse direito. Pode. Sim, ele tem esse direito. Claro, se a doença estiver enquadrada na lista de doenças previstas pelo próprio Ministério da Saúde, e caso ele tenha essa necessidade, enfim, ou a Caixa verifique que aquela doença não é grave, ou que a doença é do dependente, ou que algum requisito não foi cumprido, talvez alguma documentação, ele não consiga comprovar ali perante a Caixa, ele pode sim judicializar, mas antes com orientação do seu advogado de confiança, para como proceder, se é possível judicializar com os documentos que possui, né? Porque não só ele tem direito se ele se enquadrar nos requisitos da lei, né? Então, se ele estiver dentro dos requisitos e o seu advogado orientar a judicializar, sim, ele poderá ajuizar alguma ação para pedir essa movimentação do FGTS. Certo, a gente sabe que uma pessoa que está com uma doença grave, às vezes em estágio terminal, ela não pode esperar muito tempo. Nesses casos, o INSS tem quanto tempo para solucionar o problema e depositar esse dinheiro para a pessoa? Bom, o FGTS, né, que é o órgão gestor, que é quem possibilita esse saque, creio que 30 dias ele tem para responder, a Caixa teria para responder esse pedido, mas assim, se for em caso de extrema urgência ou necessidade, e o trabalhador ele não consiga, a orientação é sim que procure um advogado para tentar agilizar, talvez conseguir alguma liminar na justiça, ou algo que consiga intermediar esse processo para que agilize, porque a gente sabe que existem muitos pedidos, são muitos trabalhadores, se contar no Brasil todo, que estão ali tentando esse saque. Então, se a necessidade for realmente urgente e pelo procedimento administrativo não for possível conseguir essa urgência, a sugestão é sim que procure um advogado para tentar alguma liminar na justiça ou algo que possibilite agilizar esse procedimento para não ter que contar ali com o próprio FGTS, toda a burocracia que às vezes sim pode demorar mais que o previsto. Graciela, e se o trabalhador não tiver nenhuma doença que justifique esse saque, mas um dependente dele for acometido, isso também dá o direito de resgatar o valor disponível no fundo? E quem são esses dependentes? Bom, sim, a lei é bem clara quanto a ela se aplicar não só ao trabalhador doente, como também aos seus dependentes. Esses dependentes são aqueles que estão habilitados ali no próprio INSS, você declara como dependente, os filhos, isso vai por faixa etária, até 21 anos, dependendo se estuda ou não, isso pode prolongar para 24. Isso depende de como é a situação do filho. Por exemplo, se for um menor incapaz também, ou algo que possua, se for uma doença grave, se estende esse período de dependência, o trabalhador ele vai ter que comprovar ali que é uma dependente. E não só filho, né? Às vezes o pai também é dependente, você tem alguma dependência financeira, pai, mãe, parente de primeiro grau, isso vai depender de cada situação ou da própria declaração desse trabalhador pelo INSS, dos dependentes que estão habilitados. E aí sim a Caixa vai analisar se esse dependente se enquadra nos requisitos para poder liberar. O saque, ele pode ser feito mais de uma vez nesses casos? Bom, aí creio que vai depender, né? O FGTS ele autoriza a sua movimentação, a movimentação da conta. Então, se o trabalhador ele sacar todo o valor ou não, a questão é que se você pede a movimentação e faz o saque, para você depois fazer um novo saque, você terá que fazer uma nova solicitação. Né? A lei ela é bem clara quanto à movimentação. Então, se você teve essa autorização, eu não sei quanto esse trabalhador vai tirar, quantas contas ele tem, porque às vezes o empregado ele pode ter várias contas no FGTS, porque cada empresa que você trabalha, você tem uma conta diferente. Então, quando ele autoriza a sua movimentação, você autoriza a movimentação em qualquer conta. E aí vai ficar a critério do trabalhador a quantidade que ele vai tirar ou não, mas sugiro que nessa hipótese de autorização, né, já faça a retirada do valor necessário e do que for preciso para o tratamento, porque a finalidade da lei é exatamente essa: você sacar o valor para utilizar naquilo que é necessário, enquanto a doença grave, enfim,
ou nos casos de saque aniversário, que aí já é um valor específico pela lei, né, delimitado, mas para essas outras hipóteses, é apenas Tá, a movimentação mesmo. tá explicado então, Graciele. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por esclarecer tanto sobre esse assunto que às vezes não é de conhecimento das pessoas que têm o direito de fazer esse saque. Até uma próxima oportunidade, viu? Tchau, tchau. Obrigada, até mais.